Preciso de uma forma de alterar um tuple. Como que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, primeira coisa que eu posso te falar. Em primeiro lugar, tuples são estruturas de dados imutáveis. Nós já cansamos de falar isso aqui no nosso canal. Ou seja, essas estruturas de dados, os tuples, são feitos de tal forma que, uma vez que elas são criadas, elas não possam mais ser alteradas. Então, se você tem um programa em que você precisa de uma estrutura para armazenar uma coleção de dados, e é você que define essa coleção do zero, você só vai armazenar esse conjunto de dados em um tuple caso não haja necessidade dele ser alterado durante a vida dessa coleção no seu programa. Resumindo, se vai precisar alterar essa coleção, não usa um tuple, porque se existir qualquer possibilidade desse tuple ser modificado, é porque não era para ser um tuple, mas sim alguma outra estrutura de dados que também possa armazenar uma coleção, mas que seja mutável, que possa ser alterada depois de criada, como uma lista, por exemplo. Só que nem sempre somos nós que definimos as estruturas de dados que existem nos nossos programas. Nem sempre somos nós que criamos uma estrutura de dados que vai sendo preenchida. Muitas vezes pode ser que você utilize algum pacote ou alguma biblioteca que possua alguma função que retorne alguma coleção de dados na forma de um tuple e por algum motivo que eu não sei, você precisa alterar esse retorno de alguma função que você esteja utilizando para você utilizar em seu programa. Então, vamos dizer que você utilizou uma biblioteca tal, aí lá tem a função tal, que retorna um tuple, e você precisa alterar esse retorno, você precisa alterar esse resultado para poder utilizar no seu código. E aí, nesse caso, como que você pode fazer para alterar um tuple? Então, nesses casos, a solução que eu vou mostrar aqui agora funciona para você. E a solução é essa aqui, é muito simples. Como exemplo, eu vou criar um novo tuple, vou chamar ele de meu tuple, que vai armazenar duas strings, a string Timão e Pumba, por exemplo. Timão e Pumba. Que eu vou printar esse tuple. Tá. Como que eu posso fazer? Vamos dizer que isso aqui é a saída de alguma função, de algum pacote ou biblioteca que eu utilizo, só que eu preciso alterar alguns desses dados. Como que eu posso fazer isso? Nesse caso, a gente pode fazer assim. A gente pode utilizar a função list e passar como argumento para a função list esse tuple que nós criamos. No caso, nós chamamos de meu tuple. Isso aqui vai retornar uma nova lista que é formada pelos elementos originais desse tuple aqui, porém é uma lista, ou seja, é uma estrutura que pode ser alterada. Aí eu vou armazenar essa lista aqui numa nova variável que eu vou chamar, para ficar bem didático, de minha lista. Tá, então eu tenho agora um tuple, que é esse aqui, e eu tenho agora uma lista, que nós chamamos de minha lista. Agora, eu quero alterar, por exemplo, a string Timão para Simba. Então, eu posso simplesmente fazer como eu faço com uma lista normal. Vou falar que o elemento que ocupa a posição 0 na lista que nós chamamos de minha lista, agora será Simba. E agora, como que nós fazemos para voltar a pensar no nosso tuple? Eu vou simplesmente utilizar a função tuple para transformar a lista que nós chamamos de minha lista em um tuple. Agora, a gente pega o mesmo nome que nós tínhamos dado antes para esse tuple aqui, meu tuple, e atribuímos o valor retornado pela função tuple para essa variável aqui. E agora eu vou imprimir novamente o tuple, meu tuple. Eu acho que assim não vai ficar tão bom, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Isso aqui vai ser uma fstring, abre e fecha chaves, e eu vou falar o seguinte, tuple, só para a gente saber, né? Tuple antes, dois pontos, contra barra n para pular uma linha, vou copiar esse código aqui, colar aqui embaixo, só que esse aqui será o tuple depois. Vamos executar o código e ver o resultado. Veja, eu tenho o tuple que antes era Timão e Pumba e agora eu tenho o tuple que é Simba e Pumba. Nós conseguimos alterar um elemento desse tuple. Então veja só, preste muita atenção. Isso aqui que eu mostrei foi uma gambiarra
para nós alterarmos um tuple. Só que nós não alteramos um tuple. O tuple é um objeto imutável, ele não pode ser alterado. Então, tente entender realmente o que está acontecendo dentro do código desse programa aqui. Aqui, ó, nós criamos um objeto. Então, de fato, um tuple, essa estrutura de dados foi criada e está lá na memória do nosso computador. Aqui embaixo, nós criamos uma lista, que é uma cópia, é muito parecida com o tuple que nós criamos, mas é um objeto diferente. Um é um tuple e o outro é uma lista. Aí aqui, ó, nós alteramos essa lista. Afinal, uma lista pode ser facilmente alterada sempre que você quiser, dessa forma aqui, por exemplo. Depois, nós transformamos esta lista em um novo tuple, ou seja, aqui eu tenho 3 objetos lá na memória do computador. Eu tenho o tuple que eu criei antes, que a gente pode fazer uma referência a ele através da variável meutuple. A gente tem a lista que nós criamos aqui, e agora nós temos um novo tuple, ou seja, o primeiro tuple que nós havíamos criado aqui nessa primeira linha de código, não foi alterado. Na verdade, nós criamos um outro tuple a partir dessa lista aqui, e aí nós pegamos o mesmo nome que nós havíamos utilizado antes para fazer referência a esse novo objeto que for criado. Parece que nós alteramos o tuple, só que ele não foi alterado. Esse objeto aqui, ó, ele já era. Não existe mais nenhuma forma de nós fazermos alguma referência a ele, de nós acessarmos os valores desse tuple, porque esse objeto não existe mais, não é mais possível acessá-lo. Ele só tem o mesmo nome, esses 2 objetos aqui, ó, este aqui e este aqui, apenas tinham o mesmo nome. Tá? Mas são objetos diferentes, ou seja, nós não alteramos um tuple, nós fizemos uma gambiarra para gerar um novo tuple que é muito parecido com o tuple anterior, com o tuple original. Primeiro, nós alteramos ele para uma lista e depois nós, de fato, editamos algum valor dessa lista e transformamos num tuple novamente. Isso aqui só deve ser usado em casos em que não é você quem define a estrutura de dados do seu programa, como, por exemplo, talvez exista um tuple que seja a saída de alguma função criada por outra pessoa, e aí você precise fazer alguma modificação na saída dessa função. Porque quando é você que define a estrutura da sua coleção de dados e você sabe que essa coleção vai precisar ser alterada, aí você não utiliza um tuple. Beleza? Estamos combinados? Se é você que vai criar um tuple, como nesse caso aqui, ó, e ele vai precisar ser alterado no seu programa, não faça isso. Aí você utiliza, por exemplo, uma lista, que também é uma coleção que pode armazenar diversos dados, diversos objetos arbitrários, só que ele pode ser alterado. Peraí, não fecha o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.